Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar umas frutas com uma vela, um risco de Natal. E a palavra de hoje está no Salmo 104, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Aqui nós temos um copo daqueles arranjos de mesa natalino que você põe a velinha dentro do copo. Então eu peguei o copo e coloquei aqui. Quero fazer aqui escuro para fazer a transparência. Então, antes de mais nada, eu vou borrifar um pouco de água. Olha, a água ficou mais ou menos um palmo para fora da figura. Só ficou um pouquinho úmido. Não é para encharcar. Espera um pouquinho que essa água vai espalhar bem na trama do tecido. Se o tecido for grosso, você deve colocar um pouquinho mais. Agora, eu tenho aqui a minha brochinha, que eu vou umedecer, tá? Ficou molhadinha, mas sem escorrer. Vou usar uma pinceladinha de verde pântano. Eu vou tirar o excesso. Agora, eu vou passar aqui, ó, por cima dessa área, mas eu vou preservar em volta da vela. Esse buraquinho ali não vou colocar o verde pântano. Aqui pra fora eu vou colocar. E eu não vou fazer uma roda. Eu vou colocar aqui, ó, começando aqui pertinho da maçã. Que aqui tudo é copo, mas aqui a gente vai deixar bem escurão. Então, não precisa entrar com essa tinta dessa forma. Pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, toda essa área. Onde eu preciso fazer a transparência. E é claro, eu vou sair um pouquinho para fora e vou sumindo com essa tinta. Vai ficando assim, ó, bem fraquinho. E esse fundo aqui, eu quero fazer daquela forma que fica bem delicado, bem suave. O final dele aqui, ó, vai sumindo. Então, tem que trabalhar um pouquinho mais persistentemente com a brochinha. Você vai pegando pouquíssima tinta e vai lidando com ela até ficar forte aqui e vai sumindo. Esse lado aqui, pra mim, colocar e gravar é mais fácil. Então, por isso que eu gosto de mostrar o que eu fiz e a forma que eu fiz desse lado. E depois eu vou fazer o de cá, do mesmo jeitinho. Olha como ficou. Você viu que os riscos não desapareceram. Aqui eu quase invadi um pouquinho a área de elemento, ó, nas folhas também, mas eu tô vendo o risco ali perfeitamente. Agora eu vou usar esse mesmo tom para fazer aqui embaixo já uma sombra também. Só que aqui embaixo eu vou colocar, eu vou trabalhar assim, ó, na horizontal. E não precisa nem chegar muito perto dos elementos, porque aqui ainda vou colocar uma segunda sombra. Feito isso, eu vou pegar um pincel número 6, um pouquinho do amarelo canário, tiro o excesso também, e eu vou colocar esse amarelo aqui, ó, em volta da vela. Em volta da vela, não. Em volta da chama da vela. Naquele espaço branco que eu preservei.
Pronto. Agora, eu peguei uma pinceladinha de verde pântano. E com esse verde pântano, eu vou fazer um segundo fundo aqui, ó, nesse cantinho. Eu tô marcando um pouco mais essas áreas aqui de profundidade. Aqui, ó, praticamente eu estou preenchendo. Aí, quando chegar aqui, você não pare fazendo linha, você tem que trabalhar assim. Já vou te mostrar por quê. Vou subir aqui, ó, contornando a maçã. Cheguei até aqui, ó, na frutinha vermelha. E aqui eu vou passar até a folha da maçã. Não posso deixar essa linha, então aqui eu vou subindo um pouquinho, limpando o meu pincel, até encontrar o outro verde ali, que daí já fica parelho aqui ao fundo. E ainda enxergo a linha do copo. Com esse verde escuro ainda, eu vou fazer aqui, ó, o cantinho entre as folhas e entre essa folha que tá dobrada e as uvas. Quando for chegando aqui no finalzinho da folha, eu já vou limpando o pincel de leve, porque eu tenho que fazer uma passagem de fundo escuro, quase preenchido, para um fundo leve em cima do molhado. Então, é isso que você tem que fazer. Vai aliviando o pincel, deixando somente o peso do pincel na tua mão. Você não força o pincel. Aqui você força. Aqui você vai deixando ele leve. Posso pôr um triângulo aqui também. A parte de fundo mais escura, mais pesada já foi. Agora, já secou um pouco, eu vou preencher com o pincel número 6 aparadinho essas bolinhas com púrpura. Agora, eu vou usar o vermelho profundo para fazer uma sombra. Eu vou circular com o vermelho profundo. E vou colocar um pontinho de branco assim, ó, no meio, e vou fazer isso aqui. Vou trabalhando redondinho. Um pouco mais, um pouco mais. Agora, eu vou usar um pouquinho do sépia para fazer mais uma sombra do lado esquerdo. E o pontinho branco no lado de cima. Agora, nós vamos fazer essas folhas aqui. Eu vou usar o verde oliva, o sépia e o areia. Eu vou trabalhar assim. Esta aqui primeiro, você viu que eu deixei a ranhura pra lá. Tô colocando o sépia. Agora é pincelada mesmo. Ó, vou pôr o sépia um pouco pro lado de cá. Aqui na base inteira. Eu vou completar com o verde oliva. Vai ficar uma folha meio queimada. Tá, preenchi. Agora, eu vou usar o areia para fazer a luz. Eu vou colocar o areia naquela borda e vou puxar ele assim, bem de leve para dentro. O centro tá aqui. Agora, eu vou colocar um pouquinho do areia aqui na linha do centro e vou puxar para o lado contrário. Aqui só limpar o pincel, porque é uma área de sombra. Assim, agora eu faço essa daqui. Você viu que ela tá dobrada, então a área de dentro vai ficar mais escura. E a área de dentro é essa aqui, ó. Eu completo o pedacinho aqui com verde oliva.
Agora eu vou fazer esse outro pedaço. Passo aqui, ó, a linha de sépia, seguindo a ranhura, puxo esse sépia ali para dentro do espaço, completo o espaço com o verde oliva. E eu vou ter uma sequência de sépia, verde oliva, sépia e verde oliva. Agora eu pego só um pouquinho de tinta, vou colocar na borda e só limpar para dentro bem de leve, porque o nosso espaço ali é bem pequeno. Fecho aqui, agora mais um pouquinho e eu vou colocando em cima do verde oliva, ó. E vou limpando o meu pincel para dentro também. Acerto aqui a pontinha e pronto. Essa daqui é como essa metade, só aparece uma metade. Eu vou colocar o sépia aqui, vou puxar seguindo a marcação da ranhura, termino de preencher com verde oliva. E agora eu vou iluminar aqui, ó, na parte de baixo. Deixar mais marcadinho aqui. E esse acabamento aqui eu faço com o pincel 0. Aqui, ó, eu posso pôr uma linha. Aí eu posso pôr essas ranhuras. Aqui eu posso pôr a linha também. E posso fazer umas ranhuras. Nesta, eu posso pôr a linha aqui no centro. E agora eu faço as ranhuras também. Mais uma ranhura aqui. Prontinho. Agora nós vamos fazer a vela. Essa parte aqui da vela, eu vou colocar o areia. Corpo da vela, né? Essa parte ali de cima, eu vou colocar o branco. Tava com um pincel grande, agora eu peguei um pequenininho, número 2, que tá bem gastinho. Fica mais fácil. Aqui no fogo, eu vou começar aqui pertinho do pavio com o branco. Na sequência, nem lavei meu pincel. Eu pego um pouquinho do amarelo canário. Vem trazendo assim, ó, pelo lado. Aqui no meio vai continuar branquinho. E agora, peguei um nada de vermelho vivo. E vou colocar aqui ainda em cima do canário. Pincel 0. Vou fazer aqui, ó, um contorno na parte de trás com areia. Com o sépia, aqui, ó, já vou pôr o pavio. Tenho quase nada de tinta no pincel. Eu vou fazer aqui, ó, um leve contorno. Peguei a tinta do pavio, para vocês verem quão pouca tinta, ó, tô sujando o pincel ali. Só para marcar um pouquinho mais aqui atrás. Pincel limpo, número 2, aqui, ó, embaixo na vela, eu vou fazer uma sombra com um pouquinho do amarelo canário em cima do areia. Mais aqui pro lado esquerdo. Pronto, agora, peguei o pincel número 6 outra vez, o verde pântano, e nós vamos fazer o seguinte, você tá vendo no teu risco aqui os galinhos, o galinho do pinheiro que eu tenho aqui. Eu vou fazer com o verde pântano. E um detalhe muito interessante, se você passar para fora, não vai dar certo. Esse arranjinho tem que ficar dentro do copo. Aqui a gente tem as bolinhas vermelhas.
Cobrir. Essa parte aqui de baixo já tá bem escura, eu só vou acentuar fazendo umas linhas. Ó, você vai puxando o teu pincel. Aqui a gente tem umas também, assim, ó, só os risquinhos. E aqui o espaço todo. Cuidado para não passar dessa linha. Aqui fica bem escuro, manchadinho. Eu já vou iluminar isso tudo com o verde pistache. Aqui vai ficar bem mais clarinho, porque tá próximo da luz. Aqui você já vai só limpando o teu pincel, que aqui já tá mais escuro. Deixa só alguns detalhezinhos aparecendo. Aqui vai ficar claro de novo. Cuidado para não cobrir tudo. Ó, isso aqui. Agora, eu já vou aproveitar aqui o verde pântano para fazer a sombra do copo. Vou pegar pouquíssima tinta. E só vou fazer assim, ó, passando o pincel. Porque a gente já tem aqui um verde pântano. Aqui em cima também. Coloca bem na linha e dá uma limpadinha para dentro. Eu seguro o pincel bem aqui, ó, no meio dele. Porque é mais fácil do que assim. Assim você não tem espaço para trabalhar. Já aqui, quando você firma teu braço, apoia teu braço, coloca o pincel, é bem mais fácil você fazer esse movimento inteiro, ó, porque você tem liberdade para movimentar o seu braço. Aqui também vou passar bem em cima da linha, pouquíssima tinta. E agora aqui. Agora eu posso trabalhar assim, porque eu posso apoiar o meu dedinho aqui. Pode passar o pincel bem de pezinho em cima da linha. E limpar o pincel pra dentro. Aqui, ó, vou fazer uma mancha também, mas saindo lá de cima. Deixamos secar. Enquanto isso, vou fazer essas bolinhas aqui. Não, vou usar o pincel número 2. Com o vermelho vivo. Preencho todas elas. Agora eu vou pegar, eu já tenho aqui pertinho, um pouquinho do verde pântano, com esse mesmo pincel. E vou fazer em cima da linha que tá dividindo as bolinhas, um pouquinho de sombra. Apenas isso, porque depois eu vou colocar o glitter ali, bem em cima do escurinho, do contorno. Com o pincel 0 e o branco, eu já vou colocar aquele pontinho branco, que ele já vai secando. E agora nós vamos fazer a maçã. Eu vou começar esta maçã aqui com um pouquinho do verde oliva aqui, ó, atrás do cabinho. E eu vou sujar para cima, assim, puxando. Aí eu já vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou pôr mais um pedacinho aqui, ó. Agora eu vou, tá vendo essa curva? Eu vou puxar um pouquinho mais do amarelo ouro aqui. Depois eu vou colocar o amarelo ouro aqui nessa parte gorda aqui, ó, da frente. Agora eu vou trabalhar com vermelho vivo.
Vou colocar o vermelho vivo aqui na volta, contornando os elementos que estão na volta da maçã. Mas eu não vou me preocupar muito com isso aqui agora. Eu vou me preocupar mais em puxar esse vermelho para cima do amarelo. Aqui vai ficar bem certinho, ó, bem retinho. À medida que você vem para o lado, você vai seguir essa curvatura aqui. Então, você vai fazendo esse movimento, ó. Mais tinta, porque tá transparente. Você vai deixando risquinhos. Aqui, ó, vou fazer a linha com o vermelho. Eu vou tirar o efeito de linha, dando uma esfumaçadinha. Olha como eu vou trabalhando com o pincel. Ele vai e vem. Aqui eu não posso fazer reto. Eu tenho que fazer essa curvatura, porque eu quero que fique um buraquinho. E eu não devo levar esse vermelho muito para dentro, porque senão ele vai encontrar o verde e vai ficar tudo muito escuro. Então, eu tenho que terminar com o vermelho em cima do amarelo. Do lado de cá, o movimento é ao contrário. Sempre puxando de fora para dentro, para o excesso de tinta não comprometer o amarelo aqui, ó. Se você começa daqui, aqui vai ficar muito vermelho. Então, bata o pincel aqui e depois você puxa para dentro. Não é para ficar esse amarelão aqui aparecendo. Então, a gente vai dando pequenas pinceladinhas, vai manchando o amarelo. E ele vai ficar bem riscadinho. Se precisar, você pode lavar o seu pincel e colocar um pouquinho mais do amarelo aqui, ó. O meu ficou, quase sumiu, o espaço é tão pequeno. Então, a gente faz assim, coloca o amarelo e trabalha com esse movimento arredondado. Agora, eu vou usar o vermelho profundo. Vou chegar aqui nesse canto, fazendo um pouquinho de sombra. E em cima do vermelho vivo, o vermelho profundo, ele aparece bem. Você vai continuar fazendo aquelas linhas. Aqui também. Um pouquinho menos aqui. Ali não precisa levar o vermelho profundo. Viu como ficou algumas linhas? É isso mesmo. Agora, você pode colocar um pouquinho de luz, mas é muito pouquinho, de branco aqui, ó, em cima do amarelo. Não leve essa luz para cima do vermelho. Se você quiser esperar secar, também pode. Só que daí você tem que trabalhar com muito menos tinta. Um pouquinho aqui, ó, vou passar aqui essa luz. Porque esse tanto que eu tô colocando aqui em cima da tinta úmida, ele vai secar e ele vai quase desaparecer. Vai ficar só um pouquinho mesmo. Desse lado não vou colocar o branco. E agora, eu posso fazer a uva. Para fazer essas uvas, eu vou usar o azul marinho de sombra, o púrpura de cor intermediária e o branco de luz. Vai ser bem simples. Eu vou começar aqui, ó, por essa que tá embaixo. Eu gosto de fazer a uva, o cacho de uvas, sempre trabalhando quem ficou por trás primeiro. E aqui onde sobrou o espaço, um pouquinho do púrpura. Misturo, você vai ter uma cor vinho. Passou um pouquinho aqui. E depois, imediatamente, eu já ilumino com um pouquinho do branco em cima do púrpura. Essa vai ficar bem escurinha porque ela tá por baixo, tá por trás. Aí,
eu vou fazer a próxima, que até pode ser esta aqui. Porque sempre eu gosto de fazer quem tá por trás e quem tá independente. Por exemplo, esta é a última uva que eu vou pintar desse cacho, porque ela ficou por cima de todas as outras. O azul marinho, quem tá bem por trás, bem por baixo, fica bem escuro. O púrpura, crescer isso aqui para arrumar ali que meu pincel escorregou. Eu trabalho sempre o púrpura assim, ó, redondinho. E agora, com um pouquinho do branco, coloco aqui. Coloquei muito, vou lavar meu pincel. Aí, vou trabalhando redondinho com esse branco. Ele vai crescendo e vai iluminar a uva, deixando ela redondinha. Eu posso fazer com o pincel meio sujinho de branco, ó, posso fazer a linha ali. Mas não faça isso inteiro, coloque a luz no centro. A luz sempre aqui, não faça isso com o branco, com a luz. Na sequência, eu posso fazer esta uva aqui de cima, porque ela tá por trás, depois esta uva aqui da ponta, porque ela ficou por trás também. Na sequência, esta aqui, ó, que também ficou por trás. Então, eu vou fazer essas três e já volto com você. Olha, já fiz as três. E agora, eu posso fazer esta, que tá por baixo, e tá por cima das coisas que já estão praticamente prontas. Eu posso começar daqui, ó, daí eu posso fazer esta primeira, esta segunda e esta terceira. 1, 2, 3 e 4. Eu posso fazer esta daqui na sequência. Vou fazer, depois te mostro. Quero mostrar para você aqui como que eu fiz a sombra destas. Quando você tem uma uva que fica por cima de todos os lados, só tem um pedacinho que tá por baixo, eu falei que você não deve pôr o branco aqui na borda, né? Então, você faz assim, você põe a sombra puxando, deixando um espaço no centro e deixando uma bordinha, ó. É ali que você vai pôr primeiro o púrpura no centro, depois o teu pincel sujo, você vem colocando o púrpura, que seria a segunda cor, né? Aqui o púrpura, mas pode ser uma outra cor que você estiver usando. Aí, você coloca lá e dá uma misturadinha. Aqui, ó, eu vou colocar o púrpura aqui no meio. Daí, eu vou empurrando o púrpura aqui pro lado, misturando ele nesse pouquinho de azul que tem. Então, não é só colocar a sombra e a luz no meio redondinho. Tem várias situações e posições das uvas. Tá, agora eu coloco, vou começar por aqui. Esta, eu tenho todo esse lado de sombra, eu coloquei a luz aqui. Vou colocar no centro e vou empurrando. Vai ficar redondinho também. Acho que agora eu peguei demais. Essa aqui é a área de luz. Agora, um pouquinho, esta, coloco no centro. Depois, eu posso pegar um pouquinho só e fazer isso aqui, ó. Não precisa fazer inteiro. Agora, eu vou pôr um pouquinho do lado de cá também. Um pouquinho de branco. Isso daqui a gente vai acentuar depois. Mas você não precisa fazer aquele anel toda a volta. E não precisa ficar na borda. O meu ficou na borda, mas não precisa. Vou fazer esse aqui, ó. Aqui, pra mostrar que tá por cima. E depois aqui. Você pode pôr assim um pouquinho pra dentro.
E não precisa juntar. Importante que elas fiquem bem redondinhas. No caso, essa daqui, né? Que é redondinha. Um pouquinho mais. Vou quebrar um pouco aquela linha. Ó, o ladinho do pincel que fica aquele pouquinho de branco. Agora aqui, as outras 3. Esse lado ela tá por cima, então eu vou colocar o azul aqui, ó. Não vou chegar ali. E esse lado posso até deixar. Já venho com o púrpura aqui na área de luz. Eu vou empurrando esse púrpura pra fora. Tem um restinho de tinta ali no pincel, aí eu passo aqui, ó. Cada uva vai ficar com uma coloração diferente, porque quando a gente vai pegando tinta e misturando, a riqueza de tons é muito grande. Agora, eu ilumino aqui a área de luz. Não coloquei exatamente em cima do azul marinho, eu coloquei aqui em cima do púrpura. Com o restinho de tinta, eu faço aqui, ó, um contorninho, viu? Agora, pro lado de lá, viro o pincel com esse pouquinho de tinta branca que eu tenho pra cima. Passo aqui, forçando o pincel. Daí, eu não vou deixar esse anel. Limpo. Ó, e já ficou separado por mais um pouquinho aqui. Esta ficou por baixo, porque eu quis deixar uma por cima de todos os lados, só para eu mostrar. Aqui, ó, por trás da maçã, vou pôr um pouquinho do azul também. E vou pôr o púrpura mais aqui e aqui. Onde que eu vou iluminar? Eu vou iluminar esse lado, porque é o espaço maior. E só vou passar aqui, ó, o pincel sujinho desse lado de cá. Não vou colocar mais. Aqui já tá bem separado. Agora, nesta, eu vou colocar uma luz assim, ó. E vou colocar púrpura todo o espaço restante. Mas esse púrpura não vai ficar puro, porque eu vou misturar nesse azul. Ela tá por cima de todos os outros. Vou reforçar aqui o azul. Ela tem que ficar mais clara. Luz. Aqui era aquele espaço onde eu não coloquei azul marinho. Aí, vou crescendo. Eu não quero que fique esse púrpura aparecendo. Então, eu tenho que ir misturando até a coloração ficar mais azulada. Tem um pouquinho de tinta só. Acho que ela ficou muito grande. Então, eu vou diminuir, voltando com um pouquinho do azul. Isso é muito importante, tá? Você prestar atenção para não deixar uma muito maior, outra muito menor. A não ser que você esteja observando um cacho de uvas que tenha aquelas uvinhas que não se desenvolveram. Aí, você pode deixar aquelas miudinhas do lado. Voltei com púrpura aqui, agora eu vou voltar com um pouquinho do branco de novo. Branco, sujeirinha de pincel e sujeirinha de pincel. Agora, pego um pouquinho do branco, sempre tirando o excesso. E eu vou fazer assim, ó, 2, 3 pinceladinhas em cima da área de luz. Tá bem úmido, talvez eu tenha que colocar mais depois. E sempre o mesmo movimento. Não dá para você pôr uma luz para cá, uma luz para lá, uma atravessada. Nunca risco, porque a coisa redonda, o reflexo da luz vai ser também arredondado. Aqui só um pouquinho, aqui um pouquinho mais. Aqui.
ainda gosto de colocar um ponto de brilho. Tô colocando em todas elas, não no meio, um pouquinho para cima, assim, um pouquinho mais para ponta. E agora, só com uma sujeirinha, eu posso fazer isso aqui, ó. Cuidado para não deixar quadrada. Não precisa ser uma linha completa, você pode até colocar pontinhos assim. E sempre onde tá por cima, tá? Aquela que tá por cima. Ó, aqui ficou meio quadrado, tá vendo? Eu fiz meio curvo, não pode. Coloquei o brilho ali, posso pôr um outro brilho embaixo. Essa daqui, por exemplo, posso pôr um outro brilho aqui. Ó, um pontinho. Um pouquinho mais acentuado. Colocar, onde que eu vou colocar nessa daqui? Vou pôr aqui. Aqui, vou pôr aqui. Ali também. Pronto, nossas uvas. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui o sépia, não, já tenho o sépia aqui na mão. Com o sépia, eu vou preencher aqui, ó, o cabinho da maçã. Preenchi o cabinho da maçã com o sépia. Aqui, ó, o fundinho também. Agora, eu vou pegar o areia e eu vou fazer assim, ó, um recorte aqui, ó, na parte de cima. Vou pegar o 0 para fazer o ladinho ali, porque com aquele pincel 2 acho que vai ficar muito forte. Ó, só isso daqui, iluminei. Agora, aqui, aqui e aqui, nós temos aquele galinho do pinheiro. E eu vou fazer assim. Tô usando o verde pântano. Tô fazendo aqui, ó, a linha em volta da flor. E agora eu vou puxar os galinhos. Faço essa primeira parte com o verde pântano e a segunda parte, que é a iluminação, com o verde pistache. Assim, eu vou fazer esses dois aqui também e esse que tá aqui embaixo da uva e da maçã no cantinho. Depois eu mostro pra você. Olha, já fiz aqui. Agora, nós vamos fazer essas 3 folhas. E eu vou começar, tô usando um pincel número 2, eu vou começar por esta aqui, porque eu vou deixar ela por trás, toda essa área. E onde tem a ranhura, eu vou colocar aqui, eu tô trabalhando com o verde pântano. Aí aqui, esse cantinho aqui, essa parte, eu vou chegar ali naquele outro lado. Aqui, ó, atrás da maçã. E aqui atrás dessa casquinha, eu vou deixar bem escuro. Dou uma esfumaciadinha. E agora eu vou preencher o restante com o verde maçã. Ele dá um contraste bem bonito com o verde pântano, para ficar um pouco mais brilhante essa folha. O verde maçã, ele é bem transparente. Então, quando você tem o verde pântano e você passa o maçã em cima, ele não vai tirar a cor do pântano. Ele vai pegar no tecido onde está branco. Olha, você pode até passar em cima, não tem problema. Pronto, agora que eu fiz essa parte, meu pincel, eu vou lavar o meu pincel para tirar o restinho de verde pântano. E agora, com um pouquinho do branco, eu vou fazer uma luz. 2 pinceladas para cá. Agora, eu coloco a luz ali e puxo, dando pinceladas também para dentro. Evita passar esse branco em cima do verde pântano. Procura colocar ele em cima do verde maçã. Essa outra folha aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui atrás da flor
o verde pântano. Aqui eu tenho a linha do meio. Vou puxar aqui, ó, pro lado da ranhura, 2 risquinhos. Vou contornar todo esse lado com o verde pântano, porque aqui a folha tá por trás. Então, ela tá recebendo sombra. Vai ficar assim o esqueleto dela. Agora, eu já venho com o verde maçã nas partes que não pegou o verde pântano. E agora, com um pouquinho do branco, eu vou colocar aqui, ó, 2 pinceladinhas, mais um pouquinho, deixando assim riscadinho. E do lado de cá, aqui, eu vou deixar mais branquinho, porque essa folha tá por cima da outra nesse pedacinho. E só isso daqui já me mostra que aqui tem uma folha. Eu vou terminar essa daqui e já volto a mostrar para você o acabamento. Olha, já terminei esta. Eu vou passar uma linha de branco aqui, ó, no centro, e vou pôr um contorninho aqui desse lado, porque ela tá por cima de uma outra área escura. Só para aparecer ali. Agora, aqui dentro, eu faço aquelas ranhuras, ó, com o pincel 0. As outras, a mesma coisa. Pinceladinha ficou meio grossa. Eu vou tirar um pouquinho com o pincel número 2. Pronto. Já consertei ali. Agora, na sequência, eu vou preencher esta flor inteira com vermelho vivo. Agora, eu peguei um pincel número 2 para fazer as sombras. Essa parte aqui, ó, é o miolo. Eu vou dispensar um pouquinho de tinta aqui, porque eu peguei muita tinta no pincel. Nós vamos começar colocando a sombra ali, ó, nas pétalas que estão por trás. Aquela pontinha tá por trás, depois eu tenho aqui, ó, uma outra pontinha que também tá por trás. Depois eu tenho aqui, ó, essa pétala mais comprida também está por trás. Vou puxar um pouquinho aqui essa cor já. Aqui, esta pétala tá por trás desta. Então, a pétala que ficou por trás fica mais escura. Aqui, ó, nós temos o encontro de 2. E eu vou passar esta aqui por cima desta. Então, eu vou deixar essa mais compridinha escura até embaixo. Passei aqui uma linha no centro. Depois, eu posso fazer aqui, ó, a sombra desta. Coloco a tinta bem na linha, já puxo a pinceladinha do centro. Esse lado vai ficar por cima. Essa parte do miolo aqui, ó, fica bem escurinha mesmo. Eu já tô puxando e deixando o escuro ali. Agora, eu tenho aqui, essa aqui que dobrou, ficou por cima desta. Escurinho, vou passar a linha no centro. Depois, eu tenho aqui estas duas. Esta ficou por cima desta. Apesar dessa daqui ser aquela do meio, central, mas aquela dali, ela tá redonda, tá vendo? Aqui, eu não vou passar linha no meio, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nessas duas linhas, esses 2 riscos que eu deixei ali. Ela tá saindo com a pontinha aqui do miolo. E essa aqui vai, essa linha aqui no meio, puxei um pouquinho pra lá. Vou colocar aqui uma dobra, aqui, ó, nessa ponta, assim. Posso colocar uma dobra aqui também. Dobra, sempre eu gosto de fazer onde tá faltando, tá vendo? Ó, tem uma entrada, eu acompanho. Posso pôr mais uma aqui, ó, vou deixar um monte de dobrinhas. A sombra vem pra dentro.
E a luz, tô usando o próprio vermelho vivo. Aqui, ó, só para acentuar dobrinha. Aqui para acentuar dobrinha. Depois eu posso acentuar as partes que ficaram por cima. Ó, essa daqui veio aqui. Essa daqui. Aqui. Isso ajuda a definir a linha. Essa veio até aqui. Esta, ela tá por cima de toda essa área aqui. E por cima daquele lado também. Prontinha, definida a nossa flor. Eu não quero colocar o miolo agora, porque tá muito molhado e pode absorver muito. E a gente tem que colocar de novo outra vez depois. Agora, eu vou fazer uma segunda sombra nesse vidro com o azul Caribe. Peguei uma pincelada, coloquei no pratinho e eu vou colocar aqui, ó, bem na linha. Tô usando o pincel 6. O meu copo aqui, ó, totalmente seco. E eu vou puxar um pouco. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. A gente já puxou um pouco do verde e agora eu vou puxar um pouquinho do azul Caribe. Não é muita tinta, viu? Pouquinho. A linha bem certinha. Vou consertar esse lado, sempre é mais difícil. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe e vou passar aqui, ó, em cima dessa linha que a gente já tem marcado ali. Lembrando que eu tô segurando o pincel bem aqui em cima, no meio do cabo. Isso me dá mais firmeza. Pronto, agora a gente deixa essa etapa aqui também secando. Enquanto isso, vamos fazer as nozes. Nós vamos começar por essa noz que está aqui atrás. Eu vou colocar amarelo pele. Vou deixar ela mais escurinha. Amarelo pele aqui, ó, na volta inteira. Aqui no centro, eu já vou colocar um pouquinho do branco. O espaço aqui é tão pequeno. Mesmo assim, dá pra gente trabalhar uma luz e uma sombra. Agora, eu vou pegar o pincelzinho 2 de novo. E vou trabalhar com o rústico. Também, só um pouquinho de tinta. Vou fazer uma sombra. Em cima do amarelo pele, aqui, ó, nesse cantinho. Nesse cantinho. Aqui, eu vou subindo e limpando o pincel. Aqui a mesma coisa, eu venho descendo, limpando o pincel. Eu não vou colocar uma linha inteira. Esse cantinho eu vou deixar um pouquinho mais escuro. E agora, só com tinta na pontinha do pincel, eu vou fazer essas ranhuras, assim, ó. Só vou encostando o pincel. Deixar essa daqui um pouquinho mais acentuada, mais longa. E não faça isso, não. Faz assim, ó. Pra ficar irregular a linha. Mais escurinho aqui.
Pronto, agora esta outra, vou fazer da mesma forma. Amarelo pele. Vou colocar aqui, ó, não exatamente no centro, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho do branco. Com o rústico, eu vou colocar aqui, ó, uma sombra. Peguei bastante tinta de novo. Venho trazendo essa sombra, ela tem que sumir. Aqui também um pouquinho. Aqui eu tenho uma linha, eu vou deixar bem acentuada. Vou lavar meu pincel, porque eu tenho que fazer essa cor sumir aqui nas bordas. Aqui também. Esse escurinho, aqui eu puxei pra cá, mas ele termina aqui, ó. Essa parte manchadinha. Um pouquinho só de tinta. Agora, eu vou fazer, ó, um risquinho aqui. Aí, você vai seguindo. Seguindo o risco, o desenho que você tem. Aqui são fininhos. Aqui fica mais escurinho. Aqui, ó. Só uns pinguinhos, assim. E agora, com um pouquinho do branco, vou fazer uma linha aqui em cima. Na beiradinha, porque isso daqui é aquele... Isso aqui é a abertura. Aqui, ó, do lado de baixo também. Aqui isso some e aqui some. Tô voltando o escuro aqui, porque eu acho que ficou muito claro. Agora tá aparecendo uma abertura. Com esse pincel zero, ainda posso fazer algumas ranhurazinhas assim. Alguns risquinhos. O que não pode é ficar aparecendo aquele risco meio transparente. Então, o que que eu faço? Passei o pincel zero, eu venho com o pincel 2 e passo de leve em cima. Fica bem fininho e não fica parecendo um arranhado. Deixei mais escurinho aqui e pronto. Agora, eu vou fazer a casquinha dessa, amarelo pele. Embora esteja em cima da maçã, eu vou fazer assim mesmo. A parte de baixo eu vou colocar um pouquinho do rústico. Já vou preservar essa borda, porque essa borda aqui é a beiradinha da casca. Aqui dentro, ó, eu já vou colocar umas divisórias assim. Uma parte de fundo que é escuro. Pronto, fiz umas manchas. Nesse lugar aqui, eu vou colocar o amarelo pele também. Eu fiz essa parte aqui e não gravou, então eu vou repetir para você. Eu preenchi com amarelo pele, deixando esses espaços escuros aparecendo. Aí depois eu peguei o branco e dei pinceladinhas em cima, deixando todo manchadinho. E ficou dessa forma. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco com pincel zero e vou passar aqui, ó, nessa bordinha. A tinta de baixo ainda tá úmida, então vai absorver um pouco. Aqui tem um biquinho assim. Aí. Agora, esse daqui tá bem molhado. Então, eu não quero fazer a maçã que eu posso esbarrar nesse pedacinho. Lá em cima, o copo já tá seco, então a gente pode finalizar ele. Eu tenho aqui o clareador, é o clareador mesmo, tá? Não é o diluente. Mas, se você quiser, você vai conseguir um efeito bem parecido com o diluente também.
eu vou pegar o clareador e vou passar nessa área aqui, ó, onde tem esse azul na borda. O que que acontece? O clareador, ele vai deixar a tinta, que eu vou colocar o branco aqui para fazer a transparência. E o clareador, ele vai deixar esse branco mais leve. Se eu passar uma pincelada de branco puro na tinta seca, aquele branco vai dar cobertura, ele vai ficar opaco. Se eu passar aquele branco em cima do clareador, ele vai ficar transparente, ele não vai dar cobertura. E é isso que eu quero. Então, passei lá em cima um pouquinho e aqui dos lados, aqui principalmente até embaixo. Agora, nem vou lavar meu pincel. E isso tem que ser feito na hora, tá? Não deixe para depois, porque o clareador, ele seca na mesma intensidade que uma tinta normal. Peguei um pouquinho do branco. Agora eu vou colocar, tirei o excesso, vou colocar bem na linha. Mais um pouquinho. E eu vou dar uma pincelada, olha. Mais uma pincelada mais curta. Pronto. Viu que eu passei ali em cima do verdinho. Do lado de cá, eu vou fazer aqui a linha também. Já vou fazer a pincelada inteira. Agora, eu vou colocar uma outra mais curtinha aqui. E mais uma aqui. Aqui, ó, eu vou passar um pouquinho também. Em cima do verdinho ali. Posso até fazer isso, ó, uma brincadeira. Aqui não tem clareador. Ó. Só um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui. Na mesma direção desse de baixo e um pouquinho para dentro, sumindo. Mais um pouquinho, eu vou colocar aqui. Ali também, ó, nessa daqui eu vou colocar um pouquinho. E aqui também. Agora, com o pincel zero e com bastante cuidado, eu vou fazer. Olha, isso daqui é uma elipse, porque isso daqui é um círculo, se visto de cima. Aí, à medida que eu vou girando, vai virando uma elipse. Ó, aqui o copo tá mais ou menos nessa posição que a gente tá enxergando, não tá enxergando de frente, até virar uma linha reta. Eu vou fazer com o zero e o branco essa linha da elipse agora. Eu vou fazer a linha da elipse e vou fazer aqui também, ó, um branquinho bem certinho e bem acentuado, tá vendo? Do lado de cá também eu tenho. A linha que a tinta que eu passei com o clareador, tá vendo como já tá sumindo? É isso mesmo. E agora, esse contorno aqui, a tinta não é tão... A linha não é tão fina. Eu vou terminar a minha e já te mostro pronto. Prontinho o copo. Aqui, ó, se você quiser, pode fazer alguns brilhos com o pincel zero. Mas aí não pode ser uma coisa muito forte, tem que ser alguns pontinhos. E cuidado, tem que tomar cuidado para não entortar. Esse daqui tem que ficar bem retinho. Bom, o meu copo tá pronto, não vou fazer mais nada nele. Se você vai fazer com o fundo totalmente preto, você trabalha só com o branco. Fica muito bonito, fica bem mais forte, mas eu não gosto muito de fazer pano de prato com aquele fundo preto muito acentuado. Então,
a gente faz com o mesmo tom do fundo, a gente faz as sombras da transparência. Agora, aqui na flor, eu vou usar o próprio fundo do pincel para fazer aquelas bolinhas. Olha, eu gosto de fazer assim, que deixa aquele buraquinho. Quando você aperta, fica aquele buraquinho. Tô fazendo aqui com verde pistache. Você pode fazer com qualquer verde, assim, que seja mais claro, mais vibrante. Coloquei um pouco do verde pistache. Agora eu vou colocar algumas com amarelo ouro. Não pode subir em cima desta aqui, porque ela tá dobrada, ela tá fechando ali, ó. Então, só pode ficar aqui embaixo. Também não deve subir em cima dessa, porque a gente tem a linha de escuro ali. E agora, o vermelho mesmo. Algumas aqui pelo centro. Se vai colocar o vermelho, tem que ficar na área escura. Porque aqui é o mesmo tom, tô usando o mesmo vermelho vivo. Ele não vai aparecer. Mas ali pelo meio dá pra gente ver. Mais uma amarela pra lá, mais uma amarela pra cá. Pronto, chega de bolinhas. Peguei meu pincel zero, vou colocar mais um risquinho aqui. Com o rústico. Assim. Vou terminar do lado esquerdo todos aqueles galinhos. Agora, por último, essa maçã. Eu vou fazer exatamente igual àquela. Começo com o verde pistache. Aqui, ó. Puxo pra cima. Dependendo do lado, do jeito que você enxerga a maçã, essa parte aqui fica escura ou fica clara. Quando tá de perfil, assim, geralmente a gente enxerga essa área aqui mais verdinha. Quando não tem sombra. Tô colocando o amarelo ouro em volta, puxando pra dentro, assim, não pode deixar aquela marca. Amarelo ouro, vou colocar já o amarelo ouro aqui, ó, toda a área de luz. Porque ela tá alta e essa parte aqui é a parte que tá mais alta, a parte mais gordinha. Chegar um pouquinho mais pertinho ali. E agora, você viu que aqui no meio eu deixei um pouquinho mais compridinho. Agora eu tô usando o vermelho vivo. Ainda não vou me preocupar aqui com o contorno da volta. Eu vou me preocupar mais em puxar esse vermelho para cima do amarelo, para não secar o amarelo e ficar aqui uma linha onde o amarelo tá seco. Temos que quebrar essa divisão. Aqui você já pode até fazer a linha redondinha. Pro lado de cá também. Aqui eu venho puxando, ó, para baixo, vai torcendo pro lado, para baixo no meio e venho torcendo pro lado. Aqui em cima eu vou passar o vermelho, uma linha bem pequena, e vou puxar. Aqui, ó, no centro eu puxo para baixo. À medida que eu venho pro lado esquerdo, eu venho puxando da esquerda para a direita. Agora, eu vou inverter. Coloco a tinta ali na borda. E agora eu venho puxando da direita para a esquerda. Agora eu vou lavar meu pincel para tirar o excesso de tinta. E eu vou puxando esse vermelho, ó, no centro, a maçã tá assim, então aqui no centro fica reto. À medida que eu vou avançando para a esquerda, eu tenho que começar a fazer esse movimento redondo, arredondado. À medida que eu venho para cá, o movimento muda, arredondado para o outro lado.
Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de tinta e eu vou fazendo mesmo as ranhurazinhas ali, ó. Eu vou deixando. Não é preciso fazer uma linha inteira. Lembra, no centro sempre fica reto. Aí, aqui eu faço com a tinta pra cima. Aqui eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Ó, meu pincel virou com a tinta pra lá. Aqui, esse lado, eu quero que ela fique um pouco mais clara, então eu vou chegar com o vermelho ali, total. Pro lado de cá, eu quero que ela fique mais escura, então na beiradinha aqui eu já vou colocar o vinho. Todo esse canto. Aí, o vinho, ele não vai subir nunca em cima do amarelo. Ele vai ficar só em cima do vermelho. E a lógica da pincelada é a mesma do vermelho. Aqui, ó, vou deixar bem escuro. Você tem essa linha curva aqui, ó, que te orienta. Vou parar com o vinho por aqui. Vou até voltar com um pouquinho do vinho aqui, ó. Vou voltar com um pouquinho do vinho aqui para deixar um pouquinho mais escura a de trás. Já tá seco, mas não faz mal. Mesma lógica da luz seca, a gente pode fazer a sombra seca também. Terminar esse ladinho aqui. Não vou levar o vinho até lá. Você viu como eu vou colocando de pouquinho? Sempre de pouquinho. Porque você pode acrescentar sempre que precisar. Mas tirar a tinta já é bem mais difícil. Agora, eu peguei só um pouquinho de vinho aqui, ó, na pontinha do pincel. E eu vou fazer uma continuação aqui, ó. E aqui também. Só uma sujeirinha. Vou colocar alguns pontinhos. Assim, quando tá bem úmido, é bem mais fácil, né? Porque isso não vai ficar assim, ele vai sumir depois. De branco. Em cima do amarelo. Essa área aqui é a mais iluminada, então eu vou deixar um pouquinho mais do branco aqui. Posso voltar com um pouquinho do amarelo, se precisar. Enquanto tá úmido, a gente pode ir trabalhando. Às vezes, as maçãs apresentam uns pontinhos. Você pode deixar, ó, com o pincel zero. Pouquíssima tinta. Essa é a área de luz, então aqui vai aparecer mais. E ainda, aqui eu vou colocar um pouquinho de vinho. Nessa parte aqui, ó. E agora eu vou finalizar aqui com o rústico mesmo. O cabinho. Gordinho em cima, vou fazer igualzinho aquele. Aqui embaixo mais escurinho. Só apertei o meu pincel. Aqui eu tenho a linha. Naquele eu fiz com um pincel grande, nesse eu vou fazer com um pincel pequeno, com o zero. Aqui, ó, o corte. Põe uma linha tortinha, dou uma disfarçada no contorno, ponho uma luz aqui e puxo pro lado. Isso faz com que o cabinho fique redondo. Agora, para finalizar aqui, eu vou pegar um pincel e um pouquinho do rústico aqui no pratinho. E eu vou colocar uma sombra aqui embaixo. Eu vou colocar uma pincelada de água nesse rústico, para ele ficar bem mais fácil de colocar. Vou colocar aqui, ó, embaixo, fazendo uma sombra que vai assentar essas coisas sobre a mesa. Olha, com aquela tinta assim meio aguadinha, eu tô fazendo um contorno na parte de baixo
dos elementos. Aqui, nesse matinho, eu só vou começar. Não vou levar ali. Aqui na uva, um pouquinho também. Só um contorno. Aqui nesse cantinho, atrás do copo, vou pôr um pouquinho também, vou escurecer um pouquinho. Aqui, ó, nesse cantinho, embaixo da folha, eu vou escurecer um pouquinho. Tudo com essa tinta que eu preparei aqui, esse aguadinho. Aqui do ladinho do copo também. Tem que passar um pouquinho aqui, ó, no meio dos galinhos. Eu ainda quero, com um pouquinho do amarelo canário, tiro o excesso, fazer um pouquinho mais de claridade amarela aqui. E um pouquinho aqui, ó. Não tô passando em cima do branco que eu coloquei agora há pouco, até porque ele ainda tá meio úmido. Mas é assim, só aqui, aqui e um pouquinho em cima. Isso vai dar aquela ideia, nem precisa fechar tudo, tá? Pode deixar assim, ó. Coloquei aqui um pouquinho mais, porque o espaço é maior, aqui um pouquinho menos. Vai dar aquela ideia do halo de luz. Esse trabalho eu vou deixar sem o glitter. Se você quiser, você pode colocar. Pode colocar por toda a parte. Eu acho que vai ficar muito bonito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todos vocês que têm me apoiado, o meu muito obrigado. E agora, até o próximo vídeo.